vídeo a gente vai falar sobre essa modelagem, né, que eu fiz aqui dentro do ZBrush. Ela foi baseada nesse concept, né, do Derek Laufman, que é bem bacana aí, tem bastante concept legal, vale a pena dar uma pesquisada, né, sobre esse cara. E é uma peça bastante utilizada, tem aí, né, uns processinhos bem legais que a gente vai falar durante o vídeo. Então é isso aí, vamos nessa. Então para começar aqui, eu gosto sempre de trabalhar, né, com formas geométricas bastante simples. Nesse caso aqui eu estou usando uma esfera e coloquei uma simetria radial, né, para poder fazer o formato da cabeça dele de uma forma mais geral, né, para não ficar só tentando movimentar tudo, né, parte por parte. E aí depois vim fazendo aqui o olho, né, que é uma marcação bastante importante, que define aí a proporção do rosto dele. Então já dei uma definida legal nessa parte também. E o rosto dele, né, não é totalmente simétrico, porque você tem a parte de cima, tem esse cabinho, né. E nesse caso eu utilizei máscara sem assimetria mesmo. Então só puxei ele ali para cima. Depois vim dando, né, alguns retoques aí, para que ele fique um pouco mais parecido com a referência. E no geral, né, o restante foi utilizado alguns cilindros para poder fazer a questão do corpo, já que ele é um cara bem magrinho, né? Então utilizei o cilindro ali pro torso, a perna utilizei o brush de insert, né, que tem essa curva que faz esse pequeno tubo, né? Então ajuda bastante para criar umas formas bem rápidas. E aí uma coisa que eu gosto de fazer bastante é comparar, né, entre a referência e o modelo. Então no geral eu coloco um em cima do outro ali para eu poder ajustar, né, as proporções iniciais, para não ficar aí tentando fazer tudo no olho, né? Então de início eu já coloco alguma coisa ali e tento ajustar o máximo possível para garantir que o personagem está pelo menos, né, com a mesma estrutura da referência. E aí você percebe que já tem algumas diferenças, por exemplo a distância ali dos braços, né? Então eu acabo fazendo alguns ajustes. E aí a ideia é a gente extrair, né, todas as peças de roupa parte a parte desse modelo do corpo que foi feito. E aí eu vou utilizar, né, a questão de máscaras e o botão Extract para a gente conseguir extrair. Eu sempre gosto, né, de deletar a parte de dentro. Ali tem uma opção já que você já cria sem essa parte de dentro, mas eu, no caso, eu deleto e dou um Close Holes para ele fechar tudo certinho. E aí começo a fazer alguns ajustes, né, com máscara e o gizmo, a gente conseguir chegar numa proporção. Faço um pouco também de modelagem para poder alinhar melhor, né, as peças de roupas para não ficar tudo estranho, né. Então tento seguir o máximo possível da referência. Isso eu utilizo para todas as outras peças de roupas, né? Então, que você vê que eu estou fazendo uma camisa, faço uma máscara ali. Vou utilizar também o Extract, ele vai ficar com a parte de dentro. Eu só utilizo o Ctrl Shift, né, para isolar e deletar o que está escondido. Dou Close Holes e depois faço uma máscara ali na gola, onde tem os buracos. E utilizo a tecla Ctrl, né, para poder extrudar. Aqui eu estou usando máscara também para poder continuar os ajustes. E também vou fazer aqui a parte de dobra da camisa, né? Com o Extract. Ao invés de eu tentar dobrar e fazer isso aí na mão, né? Eu posso ali fazer só um Extract que facilita bastante o processo também. Para a parte desse lenço, né, que tem no pescoço dele, eu utilizei o brush de curva. É o mesmo que eu utilizei para os braços. No caso aqui, eu só passei ele no modelo de um lado e dei um Mirror and Weld para ele grudar do outro lado. Fiz alguns ajustes com o Move e também com máscara, né? E o gizmo ali para deixar ele um pouco mais achatado a parte de trás. Aí depois eu convertei em Dynamesh, dou um formato básico utilizando o Dan Standard e também, né, um Brush Move aí para poder mexer na proporção, aumentar o tamanho, né, com o Transpose e máscara. É sempre interessante, eu gosto sempre de blocar tudo que eu estou vendo ali na imagem primeiro, depois focar 100% na proporção. Por enquanto é só uma ideia. Aqui na camisa também você vê que eu estou fazendo esses puxadinhos, né, que seriam ali os rasgos da camisa, então de uma forma bem básica mesmo. E aí depois para ajustar esses caras eu venho utilizando o Clip Curve, né, que é um brush que ele vai, vamos dizer, achatar a sua malha. E aí você consegue fazer essas quinas, né? Então como se fosse ali umas pontas. E aí para o corpo, né, estou fazendo alguns ajustes aqui na parte do joelho, né, que seriam nas quinas. E também no pé, eu gosto de deixar a sola do pé bem retinha, então faço a máscara, utilizo o Clip Curve. Também na parte de cima, né, já que é um ângulo, então é mais fácil já ajustar isso aí com o Clip Curve do que ficar tentando, né, puxar ali com o Dynamesh. E aí, com essa forma básica eu já consigo, né, fazer uma modelagem com o brush de clay e também os brushes de move para ajustando a proporção desse pé. E a mesma ideia eu utilizo também para os braços, então no caso aqui eu sempre gosto de dar uma curvadinha no braço, né, para ficar um pouco mais natural. Utilizo aqui máscara e o brush de move para poder fazer esse ajustezinho, né, no cotovelo dele, seguindo ali a referência. E aí o brush, né, de H-Polish consegue me dar uma ajuda aqui para fazer algumas definições em algumas áreas também. Para as mãos eu utilizei a ideia de colocar um cubo, né, como se fosse a palma da mão. Isso me dá uma base bem interessante. E aí depois eu aplico o Dynamesh nesse cubo para juntar ele junto com a mão. E também faço ali alguns ajustes com a modelagem para poder fazer uma conexão bacana, né? Para não deixar tudo também tão quadrado. E para fazer aqui a curvatura da mão, utilizei o Clip Curve, que é um brush bem legal. Ele me dá cortes muito rápido, assim, então eu utilizo bastante ele durante o processo. E também para os dedos eu utilizei o mesmo brush, né, de insert que eu utilizei para fazer os braços e as pernas. Então o brush de insert que ele vai criar esse tubo para você.
E aí é interessante você ir ajustando, né, um dedo médio assim para você conseguir fazer a cópia, né, para todos os outros dedos da mão. E esse ajuste ele é bastante simples também, eu coloco só algum volume aí um pouco melhor na ponta, né, para dar uma ideia de que é a ponta de um dedo, faço ali alguma marcação de dobra. Depois com o gizmo eu venho apertando a tecla Ctrl, né, e arrastando aqui pro lado para ele fazer algumas cópias para mim. Então isso aí também facilita bastante a copiar, né, os dedos da mão. O restante é ajuste de modelagem, então nesse caso é Clay Build, né, Move algumas vezes. É legal, eu recomendo bastante você utilizar uma referência de mão, né, que seja uma mão realista, para você conseguir entender os volumes, né, e dar uma estilizada nisso. E evitar pegar modelos já prontos de alguém para evitar erros que a outra pessoa pode ter feito. Aqui também eu vou extrair o colete, então aqui no caso eu estou fazendo uma máscara utilizando o Extract. Eu preciso, né, também fazer com que ele tenha uma espessura, então nesse caso eu utilizei a ideia do Zero Mesher para poder fazer uma topologia básica. Só que aí, né, ele estragou aqui a manga, né, da lateral aqui desse colete, então eu deletei ali, fui puxando com o Move e fui testando novos Zero Mesher até ele fazer uma topologia interessante para mim. Então vale a pena, né, aplicar várias vezes. E depois com o Z-Modeler eu dei um extrude ali negativo, inverti a malha, né, no meu caso tem um atalho para isso, então é interessante se você não tiver, vai lá na aba de Display ali na lateral e aperta o botão de Flip. Aqui eu estou cortando a parte de dentro do lenço, né, que a gente separou lá atrás. Então isso aqui vai servir para eu poder fazer uma topologia. Estou utilizando aqui o Slice Brush. Então faço um lado, né, como ele não é um brush simétrico, eu dou um Mirror and Weld. E aí eu deleto o que está escondido ali, né, isolo com Ctrl Shift. E depois utilizo o Zero Mesher para poder fazer uma topologia mais interessante nesse modelo. Aí eu faço também o extrude, né, com o Z-Modeler, então extrudo para dentro, sempre lembrando de flipar a malha. E aí venho ajustando, né, com o Brush Move, né, ou vou dando algum inflate para ele ficar um pouco mais interessante também, não ficar tão fininho, né. É sempre legal trabalhar com uma espessura mais um pouco mais grossa, não deixar tão fina. E aí aqui para bolsa eu faço com um box, então eu posiciono ali o box de base, né. E aí venho fazendo aqui alguns ajustes, né, com a máscara. No caso aqui eu seleciono uma parte, clico no modelo para dar um blur e puxo ele para baixo. Ele vai ficar meio que estufadinho, né? Mesma coisa no outro lado. Então faço a máscara, Ctrl clique no modelo, né, ele vai dar um blur, inverto a máscara e consigo puxar ele ali até ele ficar um pouco mais redondo. Então, uma opção bem bacana aí para você dar uma modificada, né, mais sutil na sua malha. A parte de cima eu utilizei a mesma caixa, então só puxei ela para cima segurando o Ctrl, achatei ela ali com um gizmo, dei um split, né, para poder converter ela numa nova subtool, e aí fui fazendo, né, a parte da modelagem. Então puxei ela ali para baixo, selecionei somente a parte ali da frente, e aí segurando o Ctrl, né, eu vim estrudando ela ali com o gizmo. Você vai estudando e rotacionando até chegar no formato interessante aí para você utilizar. E essa ideia de você segurar o Ctrl, né, com a máscara é bem legal, que ela sempre vai estrudar para você. Então é uma opção que vale bastante utilizar ao invés de você ficar também só dependendo dos Z-Modeler, né? Seleciona ali com a máscara, segura o Ctrl e vai puxando com o gizmo, né, que ele vai estrudando para você. Aí novamente aqui, Clip Curve para poder fazer esse corte na malha. Utilizei também Mirror and Weld, né, para copiar para o outro lado. Para fazer as outras caixinhas menores, eu utilizei a mesma caixa grande, né, dupliquei ela segurando o Ctrl e fui diminuindo ela, né, ajustando ali até ela ficar num tamanho mais bacana, mais próximo ali da referência. E é sempre interessante, né, reutilizar partes, não ficar tentando modelar tudo sempre do zero. Isso agiliza o seu processo aí de criação. Aqui também, ó, né, eu copiei a parte de cima, né, da caixa maior para as caixas menores. Aí ajustei, né, o modelo e depois dei Mirror and Weld para ele copiar lá para o outro lado também. E aí depois eu vim fazendo a parte da faixa, né, que segura essa bolsa. Utilizei o brush de insert, que seria o Curve Strap, que ele faz uma tira, né, de malha. E aí depois eu vim ajustando ela, né, com o Move. Também retirei algumas partes, algumas linhas, né, desse modelo, porque com muitas linhas fica difícil de mexer. Então poucas linhas eu tenho um pouco mais de controle. E aí depois, né, quando eu tivesse com ele um pouco mais ajustado no modelo, eu conseguiria colocar umas subdivisões ali e tal, para poder ajustar e deixar ele com a cara mais interessante. E você repara também que eu utilizo muita máscara e bastante também o gizmo, porque são ferramentas bem úteis para você ajustar a malha com um pouco mais de precisão, ao invés de você ficar tentando puxar, né, com o move e ficar amassando, né, a malha sem sentido. Com certeza, né, o gizmo ou o transpose vai conseguir dar uma movimentação bem mais precisa para você. Aí que eu já tinha o personagem todo blocado, então decidi começar a fazer um refinamento, né, nessa blocagem. Aí eu coloquei um pouco mais de Dynamesh, mas ainda assim você repara que a malha está bastante low, né, não tem muitas subdivisões ali, não tem muitos polígonos. Então é sempre legal pensar nessa ideia, né, de trabalhar sempre com pouco, evitar ficar aí pirando em adicionar polígono. E aí que eu estou utilizando da Stander para fazer a maior parte das deformações, né, dessa malha. Ele dá uma precisão bem legal aí nos traços. Aqui eu estou colocando uma máscara para poder fazer, né, o volume, né, da abóbora, porque ela tem uns gomos, né, então vale a pena colocar uma máscara. Eu inverto a máscara, dou um blur, né, com um Ctrl click.
E aí com o brush de Move, né, eu seguro o Alt e venho afundando nessa máscara para dentro. Também utilizo bastante o brush Clay, que ele faz ali uns volumes bem sutis, né, eu consigo ter uma marcação bem bacana. Novamente máscara, utilizo o Gizmo para poder puxar nessa ponta para fora. E o Clip Curve para dar uma definida melhor nessa ponta ali, deixar ela um pouco mais reta, né. Também venho aqui utilizando novamente o Non-Standard, porque é um brush bem legal, assim, eu utilizo bastante ele também. Ele define bem, né, essas quinas aí, esses vincos, então vale a pena testar esse brush também. E na parte da camisa, né, eu precisava fazer essas pontas, então no caso, se eu tivesse dado um Dynamesh ele ia funcionar, mas ia ficar um pouco torto, né, eu queria ela bem definida. E aí eu utilizei o brush de Slice Curve para poder recortar, né, essas pontas, você vê que eu estou passando ali. É interessante que ele vá de um lado ao outro no modelo, né, ele não fique parado no meio, senão não vai fazer o corte. E aí com Ctrl Shift eu isolei as partes, né, que eu queria aqui na parte de cima. Converti todo mundo num polygrupo, né, isolei ali e deletei tudo que eu não precisava mais com o Del Hidden. A parte da gola também eu retirei com o Slice, que é uma ferramenta bem legal, assim, eu gosto de utilizar para fazer esse tipo de recorte, né. Então é sempre importante lembrar que depois que você cortou, você tem que isolar com Ctrl Shift, dividir novamente em outros polygrupos, né, para você conseguir isolar certinho aí com Ctrl Shift. Aí a gente vai dar um Del Hidden. E os braços eu fiz uma marcação apenas para poder saber onde seria a costura aqui na lateral da camisa, né? Então eu marco aqui na parte de cima, né, na lateral. E aí depois eu posso utilizar o Zero Mesher. Nesse caso eu ativei ele também ali o Keep Groups, para a gente conseguir preservar os grupos. E dei o Zero Mesher para ele poder considerar essa malha para mim. Então você vê que ficou bem legal. E para fechar eu utilizo o Z-Model, né, com o espaço ali em cima da linha. Eu utilizo a opção de Close, né, você tem ali para fechar as linhas baseado nos holes, né, nos buracos. E aí eu dou um clique em cima desse polygrupo para ele poder isolar com máscara e depois, segurando o Ctrl, eu vou extrudando ele e tal, diminuindo e mandando ele lá para dentro. Então uma opção bem rápida aí também. E para fazer a topologia aqui das peças da bolsa, eu utilizei novamente o Slice Curve, então eu cortei ali apenas um lado, depois de Mirror and Weld para ele copiar, né, para o outro lado. E eu vim isolando, né, a parte com o Ctrl Shift e deixei só a casquinha, né, só a parte de cima, para poder isolar essa parte e utilizar o Zero Mesher, né, só nesse modelo aí, deixar ele bem certinho. E aí com os modders deu o extrude para dentro. Aí você vê que a malha ficou invertida. Aí você pode descer lá em display e utilizar o flip para ele flipar, né, essa malha para você. E aí você consegue inverter esse cara e deixar ele bem certinho. Eu gosto de colocar um atalho, né, no meu caso aqui é Alt F, então isso facilita bastante, né, não precisa ficar indo lá na janela. Para fazer a topologia das outras partes, eu só dupliquei, né, da mesma forma como eu fiz na blocagem. Eu dupliquei também aqui na parte da topologia. Então é bem interessante, né, reutilizar os assets que você já está criando, né. E aí para fazer esse cara ficar um pouco mais grosso, eu utilizei o Extrude, só que segurando a tecla Shift. Então você dá um clique ali no polígono, extruda e com a tecla Shift ele vai só movimentar, né, ao invés de criar um polígono novo. E também utilizei Mirror and Weld e nas outras partes foi a mesma ideia. Então você vê que eu estou colocando ali o Slice, né, Mirror and Weld em todos os lados. E aí isolo somente a parte da frente, né, para poder trabalhar depois com a ideia do Zero Mesher. E aí no Zero Mesher eu vou testando, né, até eu conseguir um nível de poligonagem legal. E aí quando fica muitas linhas eu posso também utilizar o Z-Modeler para deletar as linhas e fazer os extrudes aí para deixar a peça mais interessante. E aí, no geral sempre o processo é o mesmo, né? É sempre o Slice, depois dou um Zero Mesher e se precisar eu faço alguns ajustes ali com a ideia do Z-Modeler. Nesse caso aqui também copiei, né, a caixinha para os lados, utilizei o Z-Modeler para deletar as linhas. E aí basicamente esse seria o processo que eu uso em quase todo o modelo também, né? Aí nas mãos eu utilizei, né, o Dynamesh para grudar todo mundo e dividir os dedos em poligrupos diferentes. Então isso facilita na hora que eu for utilizar o Zero Mesher, mas você vê que as linhas ficam estranhas. Então aqui eu coloco algumas guias e aí eu utilizo, né, o Zero Mesher novamente até eu conseguir fazer com que elas sigam um padrão mais interessante. Na parte do lenço, né, eu precisava fazer as pontas porque elas são rasgadas, então eu estou novamente utilizando aqui a ideia da máscara e extrudando, né, segurando o Ctrl. Então você faz a máscara ali, segura o Ctrl, puxa para baixo até ele fazer ali para você essa extrusão. Aí depois de extrudado eu coloco algumas linhas extras, né, com o Z-Modeler e venho com o Smooth e o Move, né, dando uma trabalhada. Você pode também utilizar, né, o Pinch para poder deixar com a ponta um pouco mais definida. E aí, no caso aqui eu estou usando o Smooth para deixar ela um pouquinho menor, né, para parecer um pouquinho mais, como se fosse alguns rasgos ali. Então assim, isso aqui é só uma ideia básica, né, de blocagem. Aí a próxima ideia agora também é fazer uma retopologia, né, na cabeça. Então eu estou separando esses dois caras em dois modelos. Então utilizei máscara, Hide Points, depois Split Hidden. E aí a gente consegue trabalhar de uma forma mais localizada, né? E aí, antes de eu começar a fazer a topologia na cabeça, eu duplico esse modelo. E aí eu começo a utilizar aqui a ideia de fazer uma máscara para definir um polygrupo, né, nesse local. Depois a gente vai utilizar para deletar e fazer a parte dentro da boca. Então ali, você vê que eu estou dando um polygrupo baseado nas máscaras. Então eu coloco ali a máscara e utilizo a opção, né, de Group Masked.
E aí essa opção eu vou utilizar não só ali para a parte da boca, mas para todos os lugares, né, que tem um buraco, no caso ali o nariz, e também, né, ali dentro na parte do olho. Isso é interessante para a gente conseguir definir bem no local da nossa retopologia, né, para utilizar o Zero Mesher. Então depois do grupo, eu vou isolar todo mundo ali e eu posso utilizar aqui dentro de Deformations a opção de Polish by Features. Você vê que ele vai reorganizar essas linhas, então isso aí deixa a topologia mais interessante. Aí eu deleto, né, esses caras e eu consigo utilizar o Zero Mesher para poder fazer essa retopologia. Então é interessante você testar também, né? Não vai ser com um clique que você vai conseguir resolver, tem que fazer vários testes. Para fechar eu estou utilizando o Z-Modeler, aqui na linha eu estou utilizando a opção de Close e consigo controlar, né, a quantidade de linhas ali e posso vir fechando todas as partes. Aqui eu isolei a parte do olho, coloquei uma máscara e inverti a máscara e segurando, né, o Ctrl ali baseado no gizmo, eu consigo fazer um extrude, né, lá para dentro. Então isso aí facilita, né, para poder criar uma profundidade nesse olho. E aí também eu utilizo o Z-Modeler, né, em linhas para poder criar uma linha ali dentro, deixar a malha um pouco mais uniforme, né. Aqui na boca é a mesma ideia, então eu fechei com o Close, isolei com a máscara e depois segurando o Ctrl, né, com o gizmo, eu extrudei ela lá para dentro. E depois também coloquei algumas linhas ali na borda para poder deixar a malha mais interessante. E aí com a malha já interessante, né, com a topologia bacana, eu vou considerar aqui alguns poligrupos básicos e aí depois eu vou utilizar aquela cabeça anterior que a gente duplicou para poder fazer uma projeção. Então aí eu vou utilizar a tecla Ctrl, né, com o gizmo e dou um clique em cima do poligrupo que ele vai isolar esse cara para mim e utilizo o Project. Então eu consigo projetar minha malha, né, na malha anterior, só que a parte da boca ela ficou um pouco estranha, né, ela não vai projetar para 100% porque agora ela está aberta. Então eu vou fazer uma máscara nesse cara para poder isolar ele. E aí vou fazer novamente a projeção, que aí nesse caso, né, a parte onde está com máscara não vai pegar. Então aí depois eu consigo fazer os ajustes aí de modelagem. Na parte de cima é a mesma ideia, né? Então utilizei novamente o Zero Mesher para poder fazer a topologia. Close ali com a ideia do Z-Modeler. Ctrl clique, né, na parte do poligrupo, seguro o Ctrl, arrasto para baixo para poder fazer essa parte ser um pouquinho mais grossa. E a gente tem, né, o personagem inteiro com uma topologia base, né, que vai conseguir segurar aí todos os detalhes que a gente for fazer. E aí para fazer o detalhamento, basicamente aí vai ser o seu conhecimento de modelagem. Não utilizo nenhum brush muito específico, né? Basicamente são os brushes que são padrões, né, dentro do ZBrush. No caso eu utilizo bastante máscara para poder fazer ajustes, bastante o Dan Standard. Gosto muito de trabalhar com layers, porque ele permite, né, eu voltar. E caso eu precise fazer algum ajuste maior, eu posso voltar e desistir desse ajuste, colocar novamente. Então é sempre legal, né, você utilizar os layers. Detalhezinhos eu coloco sempre com o Dan Standard. Também tem uns brushes bem legais, que seriam os brushes Orb. Então pesquisa aí na internet, que são gratuitos, né? Bem legal de fazer modelos estilizados. Também uso bastante aqui o Clay Build, que ele me dá uma volumetria bem rápida. E depois, né, posso vir aí com o brush de Orb, né, para poder fazer esses riscos. Esse brush ele é um brush bem definido, assim, ele tem um risquinho bem preciso, né? Não tem nenhum tipo de smooth, então ele ajuda bastante a fazer algum tipo de detalhamento. E aí na camisa, por exemplo, eu também utilizo bastante a máscara para selecionar. Então com o Z-Modeler você tem a opção de Mask. Aí eu faço a máscara, inverto a máscara ali naquela linha e dou um inflate, né, para ela poder fazer esse risco. Então ao invés de eu fazer na mão, né, eu gosto de utilizar a máscara, que ele me dá uma precisão maior. Esse brush aqui, eu acabei criando ele apenas um alpha, né, com a parte do meio um pouco mais forte, é um gradiente. No caso eu utilizei Photoshop. E ele faz um risco, né, um pouco mais preciso, como se fosse uma dobra mais estilizada, né? Então, ao invés de eu ficar tentando utilizar ali o Dan Standard para poder fazer esse risco, eu fiz um brushzinho ali com um gradiente, né? Eu consegui fazer com que ele ficasse um pouco mais rígido no meio e nas bordas um pouco mais suave. Então, ele dá essa impressão de dobra mais estilizada. E aí nas dobras é sempre legal você também ter referências próximas aí, né, de como que funciona a dobra de roupa, porque é bastante importante saber a direção, né, e colisão que ele está tendo ali com o corpo, e até mesmo como ela foi dobrada, né, para poder as dobras fazer um pouco mais de sentido. Aqui no colete eu estou utilizando a mesma ideia da camisa, então com a máscara, né, do Z-Modeler, eu consigo selecionar ali apenas uma linha, e aí depois eu posso utilizar, né, dentro ali de Deformations a ideia do Inflate. Então eu mando todo mundo ali para dentro e vai fazer um risco contínuo para mim em toda a minha seleção. E depois vem ajustando com o Brush Move e também adicionando, né, mais dobras aí para poder fazer a malha, né, um pouco mais interessante também. Aqui nesse tecido eu estou trabalhando na forma básica dele, porque se eu começar a adicionar dobra agora vai ficar bem estranho, né, vai ficar com um formato não tão legal. Então eu venho com o H-Polish, definindo toda a borda dele, deixo ele também um pouco mais grosso com o Inflate. Você pode também utilizar o Clip Curve para deixar as bordas mais retas, né? E depois vir trabalhando aí com o H-Polish para deixar ele um pouco mais proporcional, para não ficar tudo arredondado, né? Com uma cara meio amassada, né? Então eu tenho que deixar tudo bem retinho antes de começar a fazer as dobras. Inclusive na parte das pontas, né? Você vê que está bem arredondado. Aí eu venho com o Clip Curve
ajustando, né, fazendo um corte ali nas quinas, e ele vai deixar todo mundo para mim bem definido. Então, vale a pena, né, esse tipo de trabalho. Também trabalhar bastante com pinch, vou deixar um pouco mais retinho ali a parte das pontas, né. E depois eu venho trabalhando com máscara para poder definir aonde eu quero as dobras. Então, nesse caso, primeiro eu faço um volume geral. Eu não vou amassando, né, com o Dynamesh, eu vou pegar uma máscara ali, coloco mais ou menos na pose que eu preciso. E depois é que eu venho trabalhando com o brush para poder definir melhor essas dobras. Então, nesse caso, é legal você ter referências, né, de tecido, né, na sua frente aí, para poder ver como seria o caimento desses caras, para você conseguir fazer uma dobra bem coerente, para não ficar uma coisa estranha, né? Tudo amassado ali de qualquer jeito. Vale a pena sempre ter referências em mãos. E aí você vê que eu estou começando, né, de baixo para cima, então eu estou pegando aqui a parte maior desse cachecol, que ele está fazendo uma queda, né, um pouco mais sinuosa lá na parte de baixo. E isso ajuda bastante, né, porque se eu começar lá de cima, eu posso me confundir na hora que ele estiver caindo, eu não vou ter uma ideia geral de como está funcionando essa dobra. Então eu gosto sempre de começar dessa parte ali de baixo, que eu consigo definir uma dobra maior. E aí depois, quando eu estiver lá na parte de cima, eu já vou pensar, né, nessa dobra maior, o que eu tenho que fazer para encaixar nela, né? E aí, para definir bem essas dobras, eu gosto de utilizar os brushes básicos mesmo. Então, aqui no caso, o brush de Move, brush de Standard e também aquele brush de tecido que eu acabei criando ali, para definir um pouco mais as quinas. Você pode substituir esse brush pelo brush de Pinch. Aqui na parte de cima, você vê que eu já estou fazendo, né, as dobras menores, então agora eu só vou encaixar, né, essa dobra de cima com o que está lá embaixo. Então, não preciso ficar me preocupando depois em descer, né? E é sempre legal você pensar em fazer dobras de longe, assim, não ficar tão pertinho para não ficar uma dobra tão pequenininha. A mesma ideia aqui, então eu fiz lá embaixo, então agora eu venho fazendo de novo a parte de cima para poder ajustar, né, com a parte de baixo, fazendo a conexão entre essas duas dobras. E aqui no Shorts eu utilizei a mesma ideia, então eu coloquei ali Mask, né, em Edge, baseado ali no nosso Z-Modeler, selecionei as linhas e com o Inflate eu venho mandando, né, esses caras mais para dentro para poder definir bem esse risco como se fosse uma costura, né? E aqui eu venho adicionando já algumas dobras, então eu sempre gosto de colocar poucas dobras, principalmente quando se trata de estilizado, para não ficar uma coisa muito amassada. E também não fico fazendo um monte de risquinho, né? Um risco único assim e com precisão para você conseguir ter uma definição mais interessante. Aqui nas mãos eu tenho que considerar que ele está utilizando uma luva, então eu decidi também fazer um ajuste nos dedos, né? Estou deixando ele um pouco mais quadrado, então eu coloco ali o da Standard e venho com o H-Polish dando uma ajustada. E aí, considerando, né, que ele está utilizando uma luva, então eu coloco um risco em toda a lateral da mão, que é como se fosse um risco de costura, né? Imaginando que essa luva foi feita a parte de cima e a parte de baixo, então ela foi costurada ali. E aí venho colocando algumas dobras, né, na parte de curvatura ali da mão, então todo lugar que dobra eu estou colocando uma dobrinha diferente. Aí para a parte do corpo ele seria como se fosse um graveto, né, algum tronco de árvore, então eu utilizei o H-Polish para quebrar todo o corpo dele, para deixar ele todo facetado. Isso aí ajuda bastante aí a tirar, né, essa sensação de redondo, de coisa de pele, né, então deixar ele um pouco mais grosseiro. Também fiz umas definições ali no joelho, nos tornozelos, né, para ficar uma pontinha como se fosse um galho quebrado. E aí depois que você tem o corpo dele todo quebrado, eu vim com o brush de Orbs, fazendo aqui como se fossem os veios, né, da madeira. Então tanto na horizontal, né, uns um pouco maiores, depois na vertical fazendo uns tracinhos como se fosse ali uns cortezinhos, né. Aí defini legal aqui a parte do joelho para ficar como se fosse um galhozinho mais quebrado, né? E é uma ideia bem legal, porque dá um certo charme aí na sua modelagem, não fica aquela coisa seca de você só copiando a referência, vale a pena então sempre você pensar em inovar, né? Colocar alguma coisinha diferente na sua modelagem para diferenciar um pouquinho do concept também, para mostrar um pouco da sua criatividade aí. Aqui na bolsa eu vou utilizar o Dan Standard com a tecla Shift, para poder fazer, né, alguns riscos um pouco mais retos. Dobras bem simples, porque isso aqui é um tecido mais duro, tipo um couro, então não vai ter tanta parte se movendo, né? Novamente aqui da Standard para fazer essa parte desse metal e o Trim Dynamic para quebrar um pouco mais as bordas. Aqui eu utilizei o Z-Modeler para poder fazer esse extrude, então eu selecionei com Alt, coloquei um extrude e extrudei ele para dentro. E aí com a simetria a gente vem trabalhando, né, nas bordas dessa caixa, né, para poder deixá-la um pouco mais quebradinha. Utilizei o Trim Dynamic novamente. E aí também coloquei umas dobras bem simples. Uma ideia legal aqui é fazer alguns desenhos com o da Standard. Então segurando o Shift, eu fiz uma variação aqui, né, de desenho nessa borda dessa caixa. E segui com a mesma ideia para todas as outras partes. Então coloquei ali um detalhezinho. Não tem, né, no concept, mas vale a pena fazer alguma coisa para deixar também o modelo mais diferente, né, não ficar tudo liso aí com a mesma ideia para todo o modelo, né, ficar aquela coisa sem graça. Aí que eu coloquei esses pequenos pontinhos para simular como se fosse alguns rasgos, né, alguma lascada aí nesse tecido de couro.
que é um tecido um pouco mais rígido. É interessante também seguir um pouquinho dessa ideia no estilizado. E aí, para finalizar, vim dando alguns pequenos ajustes, né, nos tecidos. Então eu dei algumas marcações, né, maiores ali. Fui colocando novamente esses pontinhos ali no tecido para dar uma ideia de desgastado, né, isso em todo o modelo. E no geral a nossa modelagem seria basicamente isso. Então no caso, né, a gente tem um personagem todo pronto. E aí a próxima ideia agora é entrar na parte de pose. E para fazer a pose eu utilizei o Transpose Master. Aí um botão que eu gosto de utilizar bastante é o botão de Layer, que fica aqui embaixo. Então esse botãozinho ele vai criar um layer em todas as subtools. E aí caso você não quiser mais a pose, é só você desativar o layer que ele vai voltar ao normal, né? Então cliquei ali e vai processar todas as subtools e vai deixar o modelo aí pronto para fazer todas as poses. E a primeira ideia é isolar a parte principal, então tudo que eu vou mexer, né, eu deixo na tela. Partes maiores como o lenço lá eu não vou mexer, então eu escondo. Eu começo sempre fazendo a movimentação básica do corpo inteiro, então no caso aqui eu estou rotacionando ele, né, de uma forma geral, não apenas localizado, para poder dar já as inclinações necessárias do tronco, né, e tudo mais. E aí depois é que eu venho mexendo pernas e braços, depois que eu já tenho, né, uma pose geral, né, do corpo dele. Porque se eu ficar tentando movimentar isso tudo do zero, isso vai dificultar bastante, né? Não vou ficar selecionando cada máscara, então é legal movimentar o tronco em geral e depois vem para os membros, né? Aqui no caso eu utilizo bastante máscara, já que tudo é separado por polygroups, então isso facilita bastante, né? Eu também utilizo bastante brushes como o Move para ajustar as formas. Eu não fico pirado em deformar tudo perfeitamente, né, com o Transpose. Você pode utilizar qualquer outro brush para fazer essa movimentação. Uma coisa também que eu faço quando tem objetos é movimentar primeiro o objeto e depois a mão do personagem, porque se eu ficar tentando adivinhar com a mão isso vai demorar bastante. Então primeiro movimenta o objeto, depois você põe a mão do personagem ali onde você precisa. E aí a gente tem o personagem com a pose, né? Então depois eu venho com as partes maiores, no caso aqui esse lenço, né? E também a bolsa dele, então eu coloco ele ali na pose. Isso é a última coisa, então é legal deixar sempre escondido, depois você pensar em trabalhar nisso aí no geral. Depois da pose pronta, a gente volta, né, o nosso modelo aqui para Subtools, e aí ainda assim você pode continuar os ajustes, né? Nesse caso aqui a parte de trás dele ali, onde a parte da bolsa ficou entrando na camisa, eu ativo o layer ali de pose, né, e faço ali a movimentação restante com algum brush de modelagem, né? Então é legal pensar nisso, que você ainda tem que mexer depois da pose, não deixar tudo focado somente lá dentro da pose. Então aqui você vai colocar dobras extras e tudo mais, para deixar o seu personagem mais interessante. E aqui também eu modelei esse bastão que ele está segurando. Isso você vê que foi por último. Então isso aqui, já que ele está na pose, então já modelo diretamente onde tem que estar. No caso eu utilizei o Dynamesh, depois com o Zero Mesher eu consegui melhorar um pouco mais a topologia dele. Coloquei subdivisões e segui a mesma ideia do braço, né, do corpo do personagem. E a gente começa também a trabalhar com cores, basicamente, né, polypainting. Então eu estou selecionando as cores aqui diretamente da textura. Quando você tem o Spotlight, você consegue utilizar ali o Pick Color, né, para pegar essa cor. Mas ainda assim eu fui trabalhando por cima, né? Uma outra ideia é utilizar ali o Mask by Ambient Occlusion. Então você consegue fazer uma máscara baseada no Ambient Occlusion e pintar todas as cavidades desse personagem. Então opção bem bacana também. E aí pro render, né, a gente tem um vídeo específico no canal falando só sobre render, dá uma olhadinha aí na nossa playlist. Mas não tem muito segredo, aqui foi uma iluminação básica. E aí eu fui testando, né, vários tipos de filtros diferentes até chegar ali numa coisa mais parecida com a nossa referência. Então, né, não tem muito o que dizer. Basicamente é você testar e testar para você chegar num resultado interessante, porque tem muitas e muitas opções aqui, muitas possibilidades. Ou você pode também utilizar um outro software aí para fazer a sua renderização. Então, basicamente, né, seria isso sobre a modelagem dessa peça. Espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.